Todos e todas. Vamos dar início, então, ao terceiro módulo da nossa disciplina de Economia Política, que tratará do conteúdo do livro 2 do Capital e, na sequência, do livro 3 do Capital. Para essa aula 12, nós vamos estudar o ciclo do capital, que incluirá os capítulos 1, sobre o ciclo do capital monetário, o 2, o ciclo do capital produtivo, o 3, o ciclo do capital mercadoria, e o 4, os 3 ciclos no seu conjunto. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que o Marx vai analisar a circulação do capital. E, para responder essa pergunta, a gente pode lembrar que vocês já estudaram que a mercadoria tem um valor determinado pelo tempo de trabalho. Então, o tempo entra como uma dimensão importante na teoria. A produção de mais-valia, né, a produção de valor a mais, do qual se nutre o capital, leva tempo, porque a mercadoria, a produção da mercadoria que carrega essa mais-valia leva tempo para ser produzida. Além do tempo que leva a produção, é preciso também levar em consideração os tempos de compra dos elementos para produzir essa mercadoria. E após a produção também, a mercadoria não se vende imediatamente, ela tem um tempo de venda. Então, como vocês podem ver, o refluxo do capital, ele é emperrado, por assim dizer, diminuído na sua velocidade por esses tempos que o capital se ocupa na fase da produção e na fase da circulação. Então, por isso que esses tempos todos são estudados, o tempo de produção, o tempo de circulação, e depois os custos relacionados à circulação, o efeito da maior ou menor velocidade de rotação do capital sobre o capital adiantado inicial, o efeito da distribuição do capital entre fixo e circulante, na medida em que quanto mais capital fixo nós temos, maior o tempo necessário para recuperar o seu valor, e assim por diante. Aqui a gente apresenta a estrutura do livro 2, só para vocês terem uma ideia a respeito dos pontos que nós vamos estudar. Então, nós temos 3 partes, nas quais se dividem o livro 2. A parte 1 é sobre as metamorfoses do capital, né? E exatamente nessa parte que se estudam os 3 ciclos. E assim como o 4º capítulo, que é uma consideração dos 3 ciclos no seu conjunto. Depois, a parte 2 estuda a rotação do capital, da qual nós vamos estudar apenas a circulação da mais-valia. E a parte 3 estuda a reprodução e circulação do capital social agregado. A razão pela qual, numa disciplina de tempo mais curto, nós escolhemos por pular a parte 2 por completo, praticamente, é porque os conceitos e análises realizadas ali, elas não são recuperadas quando se estuda a reprodução do capital social no seu conjunto. Porque na reprodução do capital social no seu conjunto, se considera uma rotação anual só
em princípio, na reprodução ampliada, a gente ignora o capital fixo, de tal maneira que, como nós não usamos na análise da reprodução do capital social agregado muitos dos elementos estudados na parte 2, e, por outro lado, a parte 1 envia quase que diretamente ao problema da reprodução do capital social total, nós resolvemos fazer essa ponte direta entre a parte 1, passando apenas por uma análise da circulação da mais-valia, para a parte 3, que estuda a reprodução do capital no seu conjunto. A ideia de ciclo, né, que é a primeira ideia que nós temos que enfrentar, é uma ideia que todo mundo faz com base em alguma experiência prática, algum conceito que já conhece. Então, a ideia de uma circunferência, de uma espiral, de funções trigonométricas ou da gravitação dos planetas ao redor de estrelas. Em todos esses casos, o ciclo se repete, exceto com alguma diferença espiral, na qual o ciclo se repete numa escala que ou se alarga ou se contém, se restringe em relação ao ponto de partida. Mas, de qualquer modo, é uma repetição cíclica, né? Então, todos esses são exemplos de ciclo, de movimentos cíclicos que voltam ao ponto de partida, de uma certa forma. E isso serve para entender um pouco a ideia de ciclo no capital. A ideia de ciclo no capital se assemelha a uma circunferência na qual a gente sempre volta ao ponto de partida, se assemelha a uma senoide que atravessa sempre as mesmas fases, e é bem parecido com uma espiral no sentido de que o capital se repete, volta sempre ao ponto de partida, mas com uma magnitude sempre maior do que a magnitude inicial. Então, a ideia do dinheiro que faz mais dinheiro, né? Que foi a fórmula apresentada no volume 1 do Capital. O dinheiro que faz mais dinheiro se apresenta no final como uma soma maior do que no início, soma essa que continua se apresentando como um montante limitado em relação à possibilidade de ulterior aumento, né? Então, essa era a ideia de ciclo contínuo, um mal infinito, como a aveia Quaker, que na sua embalagem tem um Quaker que segura uma aveia, dentro da qual tem um outro Quaker que segura uma aveia, assim sucessivamente, sem fim. Mas essa apresentação do Marx no primeiro volume do Capital era parcial e contraditória. Parcial porque ela se limitava a apresentar o capital tal como ele surge na esfera da circulação. E, quanto a isso, de fato, o capital se forma com essas duas fases de compra e venda. Mas era contraditória porque na circulação, como as mercadorias já estão prontas, não pode haver aumento de valor. Então, era preciso separar esses dois, essa função aqui, em duas fases, nas quais entraria algum tipo de processo que interromperia a circulação. Então, na fase 1, a gente teria a compra de mercadorias de um certo tipo, que aqui está descrita como mercadoria 1, de tipo 1, e na fase 2 se venderia mercadorias de tipo 2. Só que, para transitar de 1 para 2, é preciso transformar 1 em 2. E isso que é o processo de produção. Então, as mercadorias que se compram têm que ser passíveis de serem transformadas em outras mercadorias. Então, o livro 2 junta a circulação, que é essa compra e essa venda, essa compra que vai se dar por um valor que nós vamos ver no nosso exemplo de 422, então dinheiro de 422, compra mercadorias do mesmo valor, e depois M2 vai apresentar um valor maior de 500, que se vende em 500 igualmente.
Então, os 3 ciclos são esses daqui. O ciclo do capital dinheiro, que começa com dinheiro e termina com dinheiro. O ciclo do capital produtivo, que começa com capital produtivo e termina com capital produtivo. E o ciclo do capital mercadoria, que começa com capital mercadoria e termina com capital mercadoria. Os ciclos, eles, como vocês perceberam, eles têm todos as mesmas formas econômicas, né? Eles são constituídos de D, P e M', porque o P é simplesmente as mercadorias que são compradas na primeira fase do processo, né? Então, a gente tem a forma dinheiro do capital, a forma do capital produtivo e depois a forma do capital mercadoria. São as 3 formas em que o capital assume. E vocês viram que o capital descreve, em qualquer uma daquelas formas, as mesmas fases, né? E é importante salientar aqui, enfatizar que o termo circulação se refere a essas fases de compra e de venda. Essas fases de compra e de venda são fases em que o valor não se modifica. Então, os nossos 422 se transformam em 422 de mercadorias. E aqui os nossos 500 se transformam em 500. E a produção, tal como a gente pode retornar aqui, o processo produtivo é o que deve ser o responsável por esse salto de 422 a 500. Então, agora a gente passa a analisar o capítulo 1, que é o ciclo do capital dinheiro, que é aquele ciclo no qual a gente começa com D e termina com uma quantidade de dinheiro a mais. Então, o capitalista se depara com 3 atividades que ele tem que executar. A primeira é como comprador, a segunda como produtor e a terceira como vendedor. Lembrando que esse capital aqui, são os nossos 422, que compram mercadorias, se transformam em elementos do processo produtivo. Então, esse valor aqui é igual a esse. Mas as mercadorias que surgem desse processo produtivo têm um valor maior do que as mercadorias que foram compradas para constituir o capital produtivo. Então, a gente tem sempre que M' é maior que M, e eles são de tipos diferentes também, exceto em processos produtivos particulares nos quais o insumo e o produto são iguais, como em grãos, por exemplo. Então, o primeiro estágio, como nós dissemos, se constitui numa compra. Mas essa compra se caracteriza como um estágio do capital pelo conteúdo dela, né? E não pelo conteúdo dela, e não pelo fato de ser uma mera compra. Porque, como vocês sabem e praticam, vocês compram coisas toda hora, com o dinheiro que vocês ganham. Mas esse gasto de dinheiro jamais se configura como um estágio do circuito do capital, porque vocês compram para o próprio consumo. Aqui, o capitalista, ele compra não para o seu próprio consumo, mas para o seu próprio consumo produtivo. Ou seja, ele não compra para consumir enquanto pessoa, mas ele compra para consumir enquanto capitalista. E essa compra da força de trabalho é a figura central que caracteriza essa compra como momento do capital, porque é a compra do fator que será o responsável, o que contém já em potencial no seu futuro exercício uma massa de valor produzido maior do que o que ela custa. Isso vocês já sabem do trabalho com a professora Daiane, que explicou para vocês que o dinheiro gasto na compra de força de trabalho se configura como capital variável
e é variável no sentido de que ele produz um valor maior do que ele custa. Mas para que ele possa efetuar essa arte de aumento de valor, é preciso que o capitalista o supra com meios de produção para que o trabalhador possa efetuar o seu trabalho. E vou voltar aqui. Antecipando um slide que acho que vem à frente, o consumo produtivo que o capitalista faz desses elementos que ele comprou tem um duplo aspecto. Ele consome a força de trabalho fazendo-a trabalhar durante toda a jornada e consome os meios de produção fazendo a força de trabalho consumi-los, fazendo a força de trabalho transformá-los em novas mercadorias. Então, a força de trabalho é consumida através do consumo que ela própria opera sobre os meios de produção durante o processo de trabalho. É interessante uma demarche que o Marx faz aqui a respeito do fato de que essa relação monetária, na esfera da circulação, na qual o capitalista compra a mercadoria, força de trabalho, ela já na esfera da circulação é constitutiva de uma relação de classe, ou é resultado de uma relação de classe, já na circulação. Por quê? Porque a força de trabalho se encontra já separada dos meios de produção. Então, ela já é uma classe desprovida de meios de produção face a meios de produção concentrados nas mãos de uma outra classe. Então, a força de trabalho só pode realizar o seu ciclo de circulação simples, que é vender o que ela tem para obter dinheiro e comprar mercadorias do seu consumo, se ela realizar ao mesmo tempo o circuito do capital, que é de linha. Então, a frase, digamos, de resumo está aqui. A divisão entre as classes já está posta no movimento da circulação, pois a força de trabalho se apresenta no mercado de força de trabalho porque é alijada de meios de produção para produzir a sua subsistência. O segundo estágio do ciclo do capital-dinheiro evidentemente, é uma complementação do primeiro e uma complementação necessária do primeiro, porque uma vez comprada a força de trabalho, a utilização da força de trabalho é o próprio processo produtivo. Então, a gente tem início ao processo produtivo. E esse processo produtivo é algo absolutamente necessário, porque para completar a fase de compra, na qual o capital se desfaz do dinheiro, e, portanto, para obter o dinheiro de volta, eventualmente aumentado, tem que haver a produção de algo a ser vendido. Então, o processo produtivo é o processo pelo qual se prepara a existência das novas mercadorias a serem vendidas depois. Isso aqui eu tinha adiantado já anteriormente. O fato é que as mercadorias que surgem do consumo do capital produtivo, que é aquele consumo da força de trabalho e o consumo dos meios de produção pelo trabalho realizado pela força de trabalho, resultam num capital mercadoria cujo valor é maior que o capital constante mais o capital variável comprados. O capital constante sendo os meios de produção e o capital variável sendo a força de trabalho. As mercadorias obtidas têm uma quantidade de valor que excede o valor do capital comprado. Então, isso pode ser reescrito da seguinte maneira: o valor das mercadorias que se obtém do processo produtivo tem o valor das mercadorias que se transformaram no processo produtivo, ou dos elementos do capital produtivo, mais a mais-valia. E aqui é uma ilustração, a ilustração numérica do próprio Marx, na qual nós temos um capital inicial de 422,
Então, note que 422 em dinheiro se transforma em 422 de elementos de produção. Essa soma aqui de 50 mais 372 nos dá 422, que é o valor do capital produtivo. Evidentemente, o valor do capital produtivo o capital produtivo, de um ponto de vista material, junta a força de trabalho e os meios de produção. Os meios de produção têm um valor previamente determinado, mas o exercício do trabalho durante a jornada não tem um valor pré-determinado. É um valor que vai ser produzido durante o processo de consumo da força de trabalho, de utilização da força de trabalho, para a transformação desses meios de produção em novas mercadorias. Então, ocorre algo curioso aqui. O capitalista pode ter esses 50 no bolso para pagar a força de trabalho, mas esses 50 não existem ainda como valor produzidos durante o processo. Então, a força de trabalho vai produzir um valor novo durante a jornada, que, no exemplo do Marx, é de 128, que somados aos 372, dão 500. Então, as mercadorias que o capitalista obtém, tem valor de 500. 372 de meios de produção e 128 de valor novo gerado pela força de trabalho. Desse valor novo gerado pela força de trabalho, 50 são pagos à força de trabalho e o capital fica com 78 de mais-valia. Então, aqui a gente aproveita para enfatizar essa diferença entre metamorfose real e metamorfose formal. Essas metamorfoses aqui do capital em capital produtivo são metamorfoses formais, porque o capital muda apenas de forma, seu valor continua constante. Essa metamorfose aqui, durante o processo produtivo, é uma metamorfose real, no sentido de que ela muda a matéria e também muda a quantidade de valor. A matéria passa de força de trabalho e meios de produção para um novo tipo de mercadoria, e o valor passa de 422 do capital inicial do capitalista para 500. E, finalmente, temos o terceiro estágio, no qual nós analisamos a divisão do produto nas suas partes constitutivas, no seguinte sentido. Aquelas mercadorias produzidas, se nós supusermos que elas são 10 mil quilos de fio, elas têm um valor de 500. 10 mil quilos de fio tem um valor de 500. O que significa que 1.560 quilos de fio tem um valor de 78. Então, 1.560 quilos de fio correspondem à mais-valia. E 8.440 quilos de fio correspondem ao capital adiantado pelo capitalista. Os 10 mil quilos de fio representam um capital mercadoria, porque, obviamente, eles encarnam um valor superior ao valor do capital adiantado. Eles encarnam um valor de 500, que é maior do que o capital que foi adiantado de 422. Agora, vamos vender as coisas aos poucos, digamos. Suponhamos que nós vendamos, primeiramente, 7.440 quilos de fio. Com isso, a gente recupera o valor do capital constante, que era 372, os meios de produção. Se conseguirmos a marca dos 8.440 quilos de fio vendidos, nós recuperamos o valor do capital adiantado total. Mas se as nossas vendas pararem por aí, o capitalista apenas recupera o valor que ele inicialmente investiu. Ele precisa continuar vendendo as restantes 1.560 quilos de fio para obter a mais-valia de 78. De tal forma que, vendidos os 10 mil quilos de fio, ele recupera o valor do capital total e obtém ainda a sua mais-valia, o seu lucro de 78. E dessa forma, o dinheiro inicial se realiza como capital porque ele gerou D. Ele, D' agora é uma quantidade que representa uma multiplicação de D em D mais uma quantidade gerada por ele mesmo.
então o capital D se realiza como capital. Bom, aqui nós entramos num aspecto interessante que também vai antecipar uma transparência mais para frente, que é a ideia de que, à primeira vista, se nós pensarmos aqui em termos do nosso ciclo, à primeira vista parece que o ciclo só vai poder se repetir depois dessa venda ter sido realizada, né? Mas para que o capital tenha uma continuidade ininterrupta no seu processo de expansão do valor, é preciso que, enquanto essa mercadoria aqui esteja à venda, o capitalista tenha já dinheiro adicional para reconstituir os elementos do processo produtivo que não existem mais porque se transformaram nessa mercadoria. Então, o capital precisa estar disponível em todas as suas formas para permitir que o ciclo ocorra em sucessão contínua de suas fases, sem interrupção. Porque se ele para, por exemplo, nas vendas, porque as vendas devem se realizar, a produção não pode continuar enquanto o dinheiro não for recuperado e investido nos elementos do capital produtivo que permitem a renovação da produção. Então, a sucessão contínua das fases, nós colocamos a sucessão contínua das fases, em vez de pararmos no ponto em que se encerra o ciclo, a gente percebe que o ciclo inclui todos os outros ciclos também. Então, notem aqui, o nosso ciclo era somente isso. Mas quando a gente representa o ciclo do capital-dinheiro em processo de continuação, ou seja, vamos supor que esse dinheiro adicional se invista novamente em mais força de trabalho, mais meios de produção, a gente tem aqui o aparecimento justamente do ciclo do capital produtivo que nós tínhamos visto anteriormente. Está na mesma cor de antes. PP. Por quê? Porque o ciclo do capital dinheiro se renovando, ele renova o capital produtivo e surge o ciclo do capital produtivo dentro do ciclo do capital dinheiro. E, justamente, aparece também, uma vez que esse capital produtivo redunde em novas mercadorias, surge o ciclo do capital mercadoria, igualmente, no ciclo, digamos assim, estendido do capital dinheiro. Então, a gente passa a dar uma olhada nas características principais do ciclo do capital dinheiro, e é interessante, porque se no ciclo do capital mercadoria, se no ciclo do capital dinheiro, essas fases da circulação aqui, primeiro de tudo, eram invertidas. A gente começava com DM e terminava com M', D'. Segundo, elas eram os extremos do ciclo. Quem mediava o ciclo era o capital produtivo. O ciclo do capital dinheiro, quem mediava o ciclo era o capital produtivo e a circulação se realizava nos extremos. Aqui é o contrário. Toda circulação medeia a renovação do capital produtivo. E a circulação tem a forma da circulação simples de mercadoria. E mercadorias que são vendidas para comprar outras mercadorias, que são as mercadorias do processo produtivo. Aqui nós temos um aspecto importante do capital produtivo que não se apresentava no ciclo do capital dinheiro. Aqui, nós vamos precisar saber, no interior do ciclo, como é que esse dinheiro expandido vai se dividir entre aquela parte que continua no ciclo do capital e aquela parte que é utilizada para o consumo do capitalista. Por que é necessário? Porque, para continuar o ciclo, a gente precisa saber como que se divide esse dinheiro. Conforme essa divisão, a gente vai ter um tipo de ciclo ou outro, como nós vamos ver agora. Por exemplo,
se D se transforma em consumo capitalista, se a mais-valia se transforma em consumo capitalista, nós vamos ter a reprodução simples. Se ela se transforma em capital adicional, nós vamos ter a reprodução ampliada. E nós vamos, digamos, resumir toda essa discussão através desse esquema aqui. Esse esquema não é apresentado dessa forma pelo Marx, mas é absolutamente fiel ao Marx em todos os sentidos. Primeiro, todo o problema reside em entender o que é o nosso alfa. O nosso alfa é a porcentagem da mais-valia que se transforma em capital adicional. Então, a gente sabe que do nosso circuito, a gente investiu 422 e obteve 500. Esses 500 se dividem em 422 de capital inicial e esse Dzinho é 78. Então, nós vamos saber como dividir o Dzinho para interpretar a sequência do ciclo do capital produtivo. Vamos supor que a parte acumulada da mais-valia, a porção acumulada da mais-valia, a porcentagem seja zero. Então, se zero da mais-valia é acumulado, o ciclo do capital produtivo percorre essa linha aqui. Vem para cá e fica D, que compra mercadorias, que repõe ou renova o capital produtivo, sem nenhuma expansão. Então, a gente tem a reprodução simples. Se o alfa é 1, significa que aqui embaixo nós temos 1 menos 1, 0. 0 da mais-valia é usada para o consumo capitalista. E 1 vezes a mais-valia é usada para a expansão do capital. Então, esse circuito, que é o circuito do capital, se expande em reprodução ampliada máxima. Porque toda a mais-valia vira capital adicional. Então, nesse caso, este P, se não mudou o preço dos meios de produção, esse P tem um valor maior que esse. De qualquer modo, tendo mudado ou não os valores dos meios de produção, esse P representa uma massa de meios de produção maior do que antes. Se o valor diminuiu, a gente pode ter ocorrência de suspensão de dinheiro. Dinheiro que vira dinheiro excedente em relação à necessidade de expansão. No caso geral é que o alfa está entre 0 e 1, ou seja, uma parte da mais-valia é sempre consumida pelos capitalistas, de tal forma que essa é a reprodução ampliada geral. Enfatizando, o Marx fala da reprodução simples e reprodução ampliada. Eu estou introduzindo a máxima e a geral como caso mais geral. Aqui surge algo interessante de nós analisarmos, que é que no ciclo do capital produtivo, diferentemente do que ocorre no ciclo do capital dinheiro, acontece algo muito importante em relação ao capital variável. No ciclo aqui do capital produtivo, essas mercadorias produzidas aqui, que têm o valor de 128, na verdade, elas têm um valor novo produzido de 128, né? O valor total delas é 500, e esse valor de 128, que retorna às mãos do capitalista, também o valor da força de trabalho. Então, o valor com que ele tinha pagado antes, na aquisição desses meios de produção aqui, ele agora obtém na venda da mercadoria, e ao realizar novamente o investimento, o valor com que ele paga a força de trabalho não é um capital novo, mas é o refluxo do capital variável que retorna com a venda da mercadoria. Então, a compra da força de trabalho se faz com o valor do salário reproduzido no valor do produto vendido. Isso aqui é uma antecipação
do problema da rotação do capital variável, no sentido de que o contínuo retorno do capital variável permite com que ele, com o mesmo capital inicial de 50, ele utilize a força de trabalho durante o ano inteiro, por exemplo. É disso que trata a rotação do capital variável. E o ciclo do capital produtivo também oferece uma questão importante em relação à acumulação de capital dinheiro latente. Como nós vimos que o ciclo ele se renova, o capital produtivo se renova no interior do ciclo, então, evidentemente, a gente precisa saber se a mais-valia que se produz dentro do ciclo é capaz de permitir a expansão do capital. Se ela for muito pequena, o capital tem que esperar um tempo, isto é, vários ciclos, para que essa mais-valia se acumule numa quantidade suficiente para a expansão do capital produtivo. O que significa que a análise do capital produtivo nos impõe a noção de acúmulo de dinheiro na forma de capital, dinheiro disponível para futura expansão do capital. Interessante também é a relação entre reprodução simples e reprodução ampliada. A reprodução simples é primeiramente apresentada como, digamos assim, um modo hipotético de reprodução, na qual os capitalistas, consumindo toda a mais-valia, mantêm o capital sempre na mesma escala, né? Aqui, a reprodução ampliada se dá, ou melhor, no caso em que a mais-valia não seja suficiente para a expansão do capital a cada ciclo, significa que nós teríamos reprodução simples durante vários ciclos e acumulação do dinheiro em função da reprodução ampliada. Então, aqui a reprodução seria simples não em função do consumo capitalista, mas em função da reprodução ampliada. Então, o dinheiro teria... Nós vamos fazer um exercício sobre isso, exercício visual aqui, que é esse aqui, ó. Então, esse dinheiro tem que formar um fundo de acumulação para o futuro acréscimo do capital produtivo. Então, o exemplo do Marx é esse aqui. Então, nós temos aquele 78 de mais-valia. Vamos supor que a escala mínima seja 422 e que não haja consumo capitalista. Então, evidentemente, como cada ciclo nos dá um lucro de 78, 422, que é o capital necessário para investir, dividido por 78, nos fornece 5,41 ciclos necessários para que o capital acumule 5,41 vezes 78, dá 422. No final de 6 ciclos, porque a gente não pode parar na metade de um ciclo, no final de 6 ciclos a gente teria dinheiro suficiente para, digamos assim, montar um negócio paralelo a esse, ou uma expansão aqui dentro dessa própria planta, de igual escala. Por outro lado, suponhamos que haja um consumo capitalista da mais-valia, que ela seja 30%. Então, a gente tem que tirar 30% da mais-valia. Aqui, então, a gente pega 78 e subtrai 30% de 78. Esse número aqui embaixo vai ficar menor. Então, 422 dividido por um número menor que 78 vai dar, evidentemente, necessariamente um número de rotações maior, para que se atinja 422. Nesse caso, serão necessárias 8 rotações, já que não dá para parar aqui nos 2/3 da última rotação. 8 rotações para que o capital obtenha... Então, essa é a forma como, né, o capital tem que proceder para permitir a sua expansão. Vocês vão dizer, mas ele não pode tomar emprestado para expandir? Pode.
o único ponto é que nós estamos estudando como é que se forma o sistema de crédito, na verdade. Qual é o material com o qual o sistema de crédito se nutre. Ele se nutre lá exatamente desse fundo de acumulação, que em vez de se juntar num cofre capitalista, ele vai sendo acumulado no sistema bancário. Mas antes de introduzir o sistema bancário, é necessário estudar como que o sistema bancário é nutrido pelo circuito do capital, já que o sistema bancário não pode criar dinheiro. O capítulo 3 é o ciclo do capital mercadoria. Aqui vocês notam também uma mudança nas fases, na posição das fases, né? Os 3 elementos estão lá, e a fase de circulação se apresenta tal como no capital produtivo, toda ela junta, mas no início. E uma diferença fundamental é que esse é o único ciclo que começa com um valor a mais a ser realizado. Todos os outros ciclos começam com o valor a mais a ser produzido. Claro, o ciclo do capital produtivo começa com a produção, que é o próprio processo de valorização. O ciclo do capital dinheiro começa com a constituição do capital produtivo. Esse aqui não. Esse ciclo começa com as mercadorias de valor prêmio já de mais-valia. Esse ciclo é um ciclo especial do ponto de vista do estudo da circulação do capital, porque ele inclui não só os outros ciclos dos capitais, mas também a circulação da renda e da renda dos trabalhadores na forma de salário e da renda dos capitalistas na forma de gasto de uma parte da mais-valia. No seguinte sentido, essa primeira venda aqui, essa venda é uma compra por parte de outros capitalistas. Se essa mercadoria aqui é meios de produção, então outros capitalistas estão começando, digamos assim, o seu circuito do capital-dinheiro, estão realizando o seu circuito do capital-dinheiro, inaugurando um circuito do capital-dinheiro. Se essas mercadorias são, por exemplo, meios de consumo de luxo, são capitalistas que estão gastando a mais-valia para comprar uma porção dessas mercadorias. Se essas mercadorias são meios de consumo necessários, são os trabalhadores que estão comprando essas mercadorias. De modo que a venda aqui implica a circulação geral de mercadorias, por assim dizer. A circulação de mercadorias no que tange o entrelaçamento entre os vários ciclos e a circulação de mercadorias enquanto gastos de renda dos capitalistas e trabalhadores. E, ainda mais, esse ciclo nos fornece já a porta de entrada para a divisão do produto da economia em 2 tipos fundamentais de produtos, que são os meios de consumo e os meios de produção. Sendo que os meios de consumo são ulteriormente separados em meios de consumo necessários e meios de consumo excedente, que é uma denominação que nós estamos usando que parece adequada. Meios de consumo necessários são necessários à classe trabalhadora e meios de consumo excedente são os meios de consumo da classe capitalista, porque se baseiam na apropriação da mais-valia que é trabalho excedente. Então, são 2 maneiras da gente... Podia ser meios de consumo de luxo, mas eu prefiro meios de consumo excedente. Aqui nós passamos ao capítulo 4, que é a última parte dessa apresentação, e, bom, isso aqui nós já vimos, né? O circuito do capital-dinheiro dava a impressão de que essa transformação de 422 em 500 impunha uma interrupção no circuito do capital-dinheiro, dava a impressão de interrupção. Mas nós já vimos que, para manter o circuito, é preciso que, enquanto se aguarda a venda, novo dinheiro tenha entrado já para prover a compra de novos elementos do capital produtivo para que o processo se mantenha continuamente em funcionamento. O que significa que a gente tem que ter dinheiro efetuando a função de capital dinheiro no início,
capital produtivo efetuando a função da produção e capital mercadoria efetuando as funções de venda. Continuamente, o que significa que o capital tem que estar continuamente nas três formas e passando continuamente de uma forma a outra, porque essa é a natureza do processo. O que significa que sucessão entre fases e existência simultânea nas fases se condicionam mutuamente. O capital só pode existir só pode passar continuamente de uma fase a outra se ele existe continuamente nas três formas. Ele só pode existir nas três formas se ele passa continuamente de uma fase a outra. De tal modo que, essa é uma frase do Marx, toda paralisação da sucessão de uma fase a outra leva à justaposição à desordem. Você não, por exemplo, se a fase linha de venda se interrompe, o processo produtivo é interrompido, como na pandemia, por exemplo, na qual, por exemplo, restaurantes interromperam a fase de produção, de venda, porque não podiam mais receber clientes, e a parte de produção teve que ser finalizada, e com isso a parte de compra também, e uma típica descrição de crise econômica. E aqui, quase chegando ao final, a crítica da economia política que é um subtítulo, inclusive, da obra, que a gente aproveita para fazer, ao mesmo tempo destacando aspectos fundamentais dos três circuitos e a falsa consciência que a fixação em apenas um deles pode produzir. O circuito do capital-dinheiro é considerado por Marx como o circuito do capital industrial por excelência, capital industrial significando o capital que é engajado na produção de mercadorias ou serviços, né? Não é só mercadorias estocáveis, como Smith, mas outros tipos de mercadorias, como diversão, consumo de arte na forma de espetáculos, etc. Tudo isso configura o ciclo do capital industrial. Ele é a fórmula por excelência do ciclo do capital industrial, porque ele revela exatamente o motivo da produção capitalista, que é a valorização, e essa valorização se expressa na fórmula. Mas a fixação somente nessa fórmula dá a impressão de que dinheiro gera dinheiro e que a forma de dinheiro é o próprio objetivo do capitalismo, quando, na verdade, o objetivo do capitalismo não é obter mais dinheiro, é obter mais dinheiro que só pode ser realizado como uma sequência contínua de valorização do valor através de todas as formas pelas quais ele tem que passar. O ciclo do capital produtivo é o próprio processo de valorização, né? E ele tem como característica essa necessidade da gente dividir o delinha em capital e renda para fechar o circuito. Mas a limitação dele é que, se nos fixarmos nele, parece que a produção é o fim último do capitalismo, na medida em que toda a circulação se dá para reproduzir o capital produtivo. Então, ele dá a impressão de que o objetivo do capitalismo é a própria produção, quando, na verdade, o objetivo do capitalismo é a valorização do valor do capital. O ciclo do capital-mercadoria tem a virtude de incitar ao estudo do entrelaçamento dos capitais individuais, conjuntamente com a circulação da renda. Mas a fixação nele nos faz parecer que o objetivo do capitalista é a produção de valores de uso para obter outros valores de uso. Por quê? Porque parece que o momento da circulação todo concentrado aqui, representando a sequência da circulação simples de mercadoria, parece que a função principal é de vender mercadoria para obter outras mercadorias. Então, a economia política clássica se fixava mais nessa forma aqui, que é a forma do capital produtivo.
Então, bom, enfatizando apenas que cada capital individual se move num plasma, digamos assim, num habitat que é a circulação geral de mercadorias, que é formada pelo ciclo dos outros capitais e pela circulação da renda. Então, cada capital individual se conecta com a circulação da renda e com o ciclo dos outros capitais. O que, de fato, nós estamos formando é o tecido do capital social total. Então, é nesse magma aí de mercadorias que o capital individual realiza o seu ciclo autônomo, mas o seu ciclo autônomo está engajado com outros ciclos autônomos e com a circulação da renda. Então, a gente tem realmente estamos caminhando para a necessidade de entender como é que tudo isso pode ser concebido de forma a nos permitir a compreensão da reprodução do capital no seu conjunto. Como nós vimos, o capital sempre investe C mais V, mas obtém sempre C mais V mais M. Então, era 422, obtendo 500. E todos os capitais fazem o mesmo, o que nos deixa perplexos, porque se todos os capitais jogam na circulação mais do que eles retiram da circulação, como é que o capital como um todo pode vender mercadorias de valor maior do que aquelas que ele retira da circulação? Aqui a gente recupera uma contenção do Marx, repetida ao longo de todos esses capítulos, de que o capital na forma de dinheiro só pode fazer as funções de dinheiro. Então, na circulação, o capital dinheiro só faz função de dinheiro, não faz função de capital. E na circulação, as mercadorias, capital mercadoria, só pode fazer funções de mercadorias. Então, o problema da circulação da mais-valia, que é aquele valor a mais que tem que circular em relação ao que os capitalistas jogam na circulação, na verdade, não se refere a um problema da circulação da mais-valia per se, mas a circulação de um volume crescente de mercadorias. Então, o problema fica circunscrito de novo às leis que determinam a quantidade de dinheiro na circulação, e o que permite a elasticidade do dinheiro existente circular mercadorias de valor maior ou o seu próprio aumento de sua quantidade. Então, aqui a gente vê que no primeiro volume do Capital ele apresentou a quantidade de dinheiro necessária à circulação como sendo o produto das mercadorias a serem circuladas vezes o preço dividido pela velocidade de circulação do dinheiro. Agora nós temos mercadorias de novo a serem circuladas, não tem problema nenhum, só que elas são um M maior, vezes o preço dividido pela circulação. Então, claramente, aqui, ou a velocidade de circulação aumenta, por fatores que nós apontaremos na próxima aula, ou a quantidade de dinheiro aumenta na economia para permitir essa circulação. Então, como conclusão, se a gente se fixa numa daquelas formas, o conceito de capital fica distorcido. O capital, na verdade, tem que ser concebido como um valor que muda continuamente de forma, e nessa mudança realiza seu aumento, e que essa mudança contínua de forma exige a sua existência simultânea em todas as formas. E que a falsa, concepções precárias, incipientes do conceito de capital se fundamentavam na fixação em suas formas particulares. Então, é isso por hoje. É isso por hoje, nos despedimos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.